Oi, eu sou Fernando Arete e hoje vamos fazer uma reflexão em Lucas, capítulo 5, a partir do terceiro versículo. Então entrou num dos barcos, o qual pertencia a Simão Pedro, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram os seus amigos de outro barco para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: Não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Nesse texto, um exemplo claro da função dos pescadores, e eles não tiveram sucesso durante a sua pescaria a noite toda. Jesus aparece de manhã e vai ministrar a palavra. Curiosamente, ele pediu o barco de Pedro para que se afastasse um pouco da praia, para que ele pudesse falar à multidão que já estava seguindo Jesus. Com isto, os próprios pescadores ouviram Jesus além da multidão que estava ali, e assim Jesus pregou. E no final da pregação, como imaginávamos deveria ter terminado a sua ação, ele continuou. Quando ele acabou de falar, ele por si mesmo disse: Pedro, Simão e também aos demais: Vão para as águas mais profundas e lancem suas redes para a pesca. Eles obedeceram. E tal foi a pescaria que o barco de Pedro já não suportava mais. Precisava de mais barcos pelo número enorme de peixes que eles pescaram. E Pedro ficou escandalizado porque Pedro sabia que não tinham conseguido coisa nenhuma durante a noite. Mas diante da palavra de Jesus, da orientação de Jesus, tudo mudou. Irmãos, há vários pontos nesse texto, mas eu vou destacar um deles. No fundo, Jesus não estava nem um pouco preocupado com os peixes em si. Jesus estava preocupado era com Pedro. Jesus queria era Pedro. E fez exatamente do modelo com o qual o pescador está inserido, que era pescar peixes. Assim, o que interessa é alcançar a pessoa. A isca foram os peixes, para que Pedro ficasse, como ficou, escandalizado e ainda mais admirou Jesus Cristo. E o convite de Jesus não foi menos forte, foi muito forte. A partir de agora tu serás pescador de vidas humanas, pescador de homens. Foi tal a comoção que eles, não somente Pedro, mas eles, arrastaram os seus barcos para a praia. Renunciaram a todas as coisas, pararam suas atividades, abriram mão das suas redes, dos seus barcos, das suas casas e começaram a seguir Jesus. Jesus impactou. Jesus tem impactado. Mas tem observado que antes Jesus prega a palavra, anuncia. E aqueles que ouvem a palavra, ficam atentos e ainda podem passar por algum tipo de experiência conforme os pescadores passaram, algo vai acontecer. Alguma mudança vai ocorrer.
E como de fato aconteceu. Os pescadores viram e ouviram a palavra, e depois eles viram o resultado da palavra, quando, para espanto deles, pegaram tantos peixes. No mundo espiritual também é assim. Às vezes tentamos pescar vidas e com orientações pequenas ou vazias. Mas quando estamos atentos à palavra de Jesus, e depois de ler ou meditar na palavra de Jesus, observamos o que ele nos fala no particular sobre esta ou aquela palavra, sobre este ou aquele local, e obedecemos a orientação de Jesus, é impressionante como a vitória é alcançada. Daí entra, não é alcançada pelos teus méritos, pelos nossos méritos, mas pelos méritos únicos de Cristo Jesus. Já que ele deu a palavra e ainda deu orientação pessoal, particular, do que se deve fazer. Muitos apenas querem sair tentando pescar, de qualquer jeito, a seu modo, à sua maneira. Outros não. Ouvem, leem a palavra, meditam na palavra e atentam para o que Cristo fala. Esses são mais orientados e naturalmente mais abençoados. Para ser um pescador de vidas, não importa somente conhecer superficialmente a Bíblia ou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Não. É necessário meditar, ouvir, ruminar sobre a palavra dele. E também saber se posicionar quando ele orientar. Não ir de qualquer jeito. Algumas vezes fazemos isso pela situação adversa e não preparamos um tempo separado para comungar com Cristo, para saber qual a orientação para aquele dia. E nisto muitos tropeços acontecem, muitos laços existem. Mas uma palavra fica clara. Como foi com Pedro, seu chamado ministerial também serve para todos nós como chamado ministerial, que também estamos convidados, não somente a ouvi-lo, a buscar a orientação dele e fazer conforme o Senhor nos orienta. Assim, o Evangelho torna-se mais prazeroso. As dificuldades e tribulações vão existir, são inevitáveis, mas nenhuma delas vai prevalecer quando você faz exatamente como o Senhor Jesus te orienta, nos orienta. E é nisto que eu creio, dependermos mais da orientação de Cristo e com certeza a vitória está declarada. E por isso muitos têm sido conclamados e têm seguido Jesus e têm pescado vidas para a salvação. Assim honramos ao Senhor Jesus Cristo e realizamos o trabalho ministerial que Ele nos ordenou. Que o Senhor assim nos abençoe, não somente a ouvir, lendo a palavra dEle, mas também a buscar em oração qual a orientação dEle para aquele dia. Nisto seremos abundantemente abençoados em nome de Jesus. Amém.